noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade aí no nosso estudo do crânio. E é claro que eu queria, estar com vocês, presente no laboratório, pegando os crânios, mostrando todas as estruturas, todos os forames, mas infelizmente isso não é possível. Então nós vamos fazer dessa maneira aqui. Vou tentar mostrar para vocês aqui com a flechinha aqui do mouse as estruturas, pelo menos para vocês terem uma ideia aí das principais estruturas da vista interna do crânio. Eu preciso que vocês estudem, e isso não é muito difícil, os 12 pares de nervos cranianos, porque a maioria deles passam por essas estruturas que a gente vai estar estudando, Então a gente tem lá o par de nervo número 1, que é o olfatório, número 2, que é o nervo óptico, o 3, que é o oculomotor, o 4, que é o troclear, o 5, que é o trigêmeo, e o trigêmeo ele tem 3 ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Depois nós temos aí o 6, que é o abducente, o 7, que é o facial, o 8, que é o vestíbulo coclear, o 9, o glossofaríngeo, o 10, o nervo vago, o 11, o acessório, e o par de nervo craniano número 12, que é o hipoglosso. Tá? Então dá uma estudada, pega o livro, no Sobota tem, na internet tem, quais são os 12 pares de nervos cranianos. Então vai lá, estuda, porque fica mais fácil para a gente entender aí quando nós formos estudar o crânio, tá? Essa vista interna. Então vamos lá. Aqui na vista interna do crânio, a gente observa que ela é dividida, essa base interna do crânio, ela é dividida em 3 fossas, cada qual num nível diferente da outra. Então nós temos aqui uma fossa anterior, que ela é mais superior, se a gente olhar numa vista sagital, um corte sagital. Então se a gente vê de lado que essa fossa ela é mais superior, essa intermediária, fossa média, e a fossa posterior ela é mais inferior, tá? Então nós temos aí a fossa anterior, fossa média, fossa craniana média e a fossa craniana posterior, tá? Bom, na fossa anterior, então como eu disse para vocês, ela é de nível mais superior, aloja aí o lobo frontal do cérebro. Então o lobo frontal do cérebro se aloja aqui na fossa anterior e tem como limites posteriores as asas menores do esfenoide. Então essas estruturas aqui são as asas menores do osso esfenoide. Então é o limite posterior da cavidade anterior, cavidade craniana anterior. O soalho dessa fossa é na maior parte formado pelo osso frontal e na sua porção mediana sobressai a crista etimoidal. Então essa crista etimoidal ela é uma continuação daquela lâmina perpendicular do etimoide, que eu falei para vocês que essa lâmina perpendicular do etimoide forma o septo nasal ósseo. Então a continuação dela é essa crista etimoidal, antigamente ela é chamada de crista Galli. E lateralmente a essa crista etimoidal nós vamos ver então aí a lâmina cribriforme ou crivosa do osso etimoide, que veicula aí, que por onde passam, numerosos ramos aí do primeiro par de nervo craniano, que é justamente o nervo olfatório. Então essas ramificações desse nervo vão se dirigir para a cavidade nasal justamente para produzir o olfato. Então, primeiro par de nervo craniano, nervo olfatório, penetra aqui, nessa lâmina crivosa ou cribriforme do etimoide, tá?
Um pouco mais atrás, então, a gente vai encontrar aqui o canal óptico, tá? Aqui na extremidade do sulco pré-quiasmático. Então, esse aqui é o sulco pré-quiasmático, onde nós temos aí, né, posteriormente a formação do quiasma óptico, que eu já disse para vocês, né, que é quando há aquele cruzamento do nervo óptico de um lado para o outro. Então, aqui o sulco pré-quiasmático, na extremidade o canal óptico, né? Então, o que passa pelo canal óptico? O segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, responsável pela visão, tá? E passa também aqui no canal óptico uma artéria importante para a gente, que é a artéria oftálmica. A artéria oftálmica passa também aqui pelo canal óptico, e essa artéria oftálmica, ela é um ramo da artéria carótida interna. Então, muito importante também saber que no canal óptico passa, além do nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano, também a artéria oftálmica. Então, o primeiro par de nervo craniano passa aqui pela lâmina cribriforme do osso etimoide, que é o olfatório. O segundo par de nervo craniano, nervo óptico, passa aqui pelo canal óptico, juntamente com a artéria oftálmica. Em alguns livros vocês verão que esse canal óptico ele faz parte da fossa média, em alguns livros que ele faz parte da fossa anterior, mas isso também não tem importância, tá? Em alguns livros ele faz parte da fossa anterior, ele é o limite posterior da fossa anterior. No Sobota, por exemplo, vocês vão encontrar o canal óptico como fazendo parte da fossa média, mas isso não tem problema, tá? Muito bem. Então aqui nós temos o limite posterior da fossa anterior, que são as asas menores aí do nosso osso esfenoide. Agora vamos então para a fossa média. Então na fossa média, né, ela é formada pelo osso esfenoide, aqui o osso esfenoide, né, com o corpo do osso esfenoide e a asa maior do osso esfenoide, e também pelo osso temporal. Então, seu assoalho é elevado na linha média, tem essa elevação, representando por parte do osso esfenoide. As porções laterais formam depressões e são componentes da asa maior do esfenoide e da parte escamosa do osso temporal, tá? Então, nessa fossa média, como eu disse para vocês, ela é formada pelo osso esfenoide e pelo osso temporal e acomoda o lobo temporal do cérebro. Seu limite posterior é o dorso da cela, então essa região aqui é o dorso da cela, e a margem superior da parte petrosa do osso temporal. Então, qual que é o limite posterior da fossa média? Então, essa estrutura aqui, que é o dorso da cela, e por essa região, por essa crista aqui, né, que é a parte mais alta aqui da parte petrosa do osso temporal, tá? Então, o limite posterior da fossa média é o dorso da cela e a margem superior da parte petrosa do osso temporal. Então, por que dorso da cela? Porque essa região toda aqui, né, é chamada de cela turca. Então, parece uma cela, né, essa região aqui. Então, aqui é o dorso da cela. Anteriormente, nós vemos aí os tubérculos da cela. Então, aqui temos os tubérculos da célula. E posteriormente pelo dorso da célula. Então, tubérculo da célula e dorso da célula.
bem? No centro, nós temos uma fossa, tá? Essa fossa entre o tubérculo da cela e o dorso da cela é a fossa hipofisial, porque fica alojado aqui, né, no centro, na base do crânio, a glândula hipófise, que é uma das glândulas mais importantes que nós temos aí no corpo humano, tá? Então, o tubérculo da cela, dorso da cela e a fossa hipofisial, onde se aloja aí a hipófise, tá? Muito bem, o que mais que a gente tem de importante aqui na fossa média? Então, nós vimos aí que ela é formada pela asa maior do esfenoide, pela parte escamosa do osso temporal, limitada posteriormente pelo dorso da cela e pela parte mais alta aí, né, da parte petrosa do osso temporal. Essa margem superior aqui da parte petrosa do osso temporal. E nós vimos então que existe a cela turca, e essa cela turca ela é formada pelo tubérculo da cela, pelo dorso da cela e pela fossa hipofisial, tá? Essa região aqui, ela é importante, ela é chamada de processo clinoide anterior. Então nós temos o processo clinoide anterior aqui, processo clinoide anterior aqui. E aqui no dorso da cela, as extremidades do dorso da cela, nós chamamos de processo clinoide posterior e processo clinoide posterior, tá? Então vocês vão ver depois que isso aqui serve para segurar, manter, né, a artéria carótida interna em posição. Então, um ligamento, né, um tecido que vem do processo clinoide anterior e se liga ao processo clinoide posterior, justamente para acomodar aqui, né, manter a artéria carótida interna que fica nessa posição aqui no lugar dela, tá? Então, processo clinoide anterior, processo clinoide posterior. Nós vemos aqui também abaixo do processo clinoide anterior uma fissura, que é a fissura orbital superior, tá? A fissura orbital superior, ela é de extrema importância porque passa muitas estruturas, né, importantes aí pela fissura orbital superior. Então vamos lá. Nós vimos que o primeiro par de nervo craniano passa aqui pela lâmina cribriforme. O segundo par de nervo craniano passa pelo canal óptico, que é o nervo óptico. O primeiro par de nervo craniano é o olfatório. E aqui na fissura orbital superior, nós vamos ver que passa o quê? O 3, o terceiro par de nervo craniano, que é o óculo motor. O 4, que é o troclear. Então, são nervos que vão inervar os músculos para fazer a movimentação do globo ocular. Então, o 3, que é o óculo motor, e o 4, que é o troclear. Tá? O que mais que passa aqui pela fissura orbital superior? O 6 também, o sexto par de nervo craniano, que é o abducente. Então, passa o 3, o 4 e o 6. Aí vocês vão falar assim, professor, mas e o 5? O 5 passa também pela fissura orbital superior? Então vamos fazer um parênteses aqui. O quinto par de nervo craniano, ele é um nervo trigêmeo, como eu disse para vocês. O nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos, que é o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então o 5, ele vai penetrar aqui também, mas só o 5-1, o V1, que é o oftálmico, tá? Porque o V2, que é o maxilar, ou o 5-2, que é o maxilar, ele vai passar aqui pelo forame redondo. E o V3, ou 5-3, que é o mandibular, vai passar aqui pelo forame oval, tá? Então, na fissura orbital superior, vai passar o 3, que é o óculo motor, o 4, que é o troclear, e o 6, que é o abducente. E o 5 também, só que não qual parte do 5?
do quinto par de nervo craniano? O nervo oftálmico, tá? E mesmo assim, quando a gente fala em oftálmico, não é o oftálmico todo. Vocês vão ver que são 2 ramos aí do oftálmico, né? Aliás, 3 ramos do oftálmico, que é o nasociliar, o frontal e o lacrimal, tá? Então você fala assim, nossa, é complicado. Não, quem que passa ali na fissura orbital superior? O 3, o 4, o 5 e o 6. Qual parte do 5 que passa? O oftálmico. Só que antes dele passar ali pela fissura orbital superior, ele já se ramificou. Tem 3 ramos dele que passam ali, que é o nasociliar, o frontal e o lacrimal, tá? Então todos esses nervos vão passar pela fissura orbital superior, tá? Então vamos recapitular aqui. Quais são os nervos que passam, os pares de nervos, né, que passam pela fissura orbital superior? Então é o 3, que é o oculomotor, o 4, que é o troclear, e o 6, que é o abducente. E o 5 também, só que é o V1, o 5-1, que é o oftálmico, mas ele já passa ramificado. Quais ramos do oftálmico, do V1? Nasociliar, frontal e lacrimal, tá? Então nós já vimos aí o 1, que passa lá na lâmina cribriforme, que é o olfatório, o 2, que é o óptico, que passa pelo canal óptico, o 3, que é o oculomotor, que passa aqui na fissura orbital superior, passa também o 4, que é o troclear, o V1, o 5-1, que é os ramos do oftálmico, e o 6, que é o abducente, tá? Muito bem. Então aqui na fossa craniana média, nós temos todas essas estruturas, tá? Então nós temos a margem superior da parte petrosa, a cela turca, o dorso da cela, o tubérculo da cela, a fossa hipofisial, processo clinoide anterior, processo clinoide posterior, fissura orbital superior, e aí, atrás da fissura orbital superior, eu já dei uma dica, já falei para vocês, nós temos o forame redondo, que passa o V2 ou 5-2, que é o segundo ramo do nervo trigêmeo, que é o nervo maxilar, tá? E atrás do nervo maxilar, do forame redondo, nós temos o forame oval, que passa o terceiro ramo do quinto par de nervo craniano, que é o V3, né, que é o nervo mandibular, passa aqui pelo forame oval. Logo atrás do forame oval, vamos ver aqui desse lado que está melhor, tem um outro foramezinho que a gente já viu pela vista inferior do crânio, que é o forame espinhoso, que passa por ele a artéria meníngea média, um ramo da artéria maxilar, que é ramo da carótida externa, que é ramo da carótida comum, tá? Depois a gente vai estudar isso daí. Muito bem. Ainda aqui na fossa média, então, nós vamos ter aqui um outro forame, né, que é o forame lacerado, tá? Que passa por aí pelo forame lacerado, né? O nervo petroso maior, nervo petroso menor, tá? O nervo petroso maior, ele é um ramo do nervo facial, depois a gente vai estudar isso, não precisa saber agora, tá? O nervo petroso menor, ele é um ramo do glossofaríngeo, mas isso depois a gente estuda. Vamos estudar primeiro os principais, né? Os 12 pares de nervos cranianos. Logo atrás do forame lacerado, aqui na margem anterior ainda da parte petrosa do osso temporal, nós temos um forame importante, que é o canal carótico. Tá? Esse canal carótico, ele é importante porque é por aqui que emerge, né, que penetra, que aparece no crânio a artéria carótida interna. Então ela sai daqui do canal carótico, vem aqui abaixo dos processos clinoides, né, e faz uma curva para medial e aí depois vai emitindo ramificações. Então vocês viram pela vista inferior que tem o canal carótico mais posterior aqui, né? Então ele percorre aqui dentro da parte petrosa do osso temporal
e se exterioriza no interior do crânio, né? A partir aqui do canal carótico, tá? Então, o que passa pelo canal carótico? A artéria carótida interna, tá? Então, essas são as estruturas aí que nós temos importantes aí, né? Na fossa média do crânio, né? Aqui na porção anterior da parte petrosa do osso temporal, né? Vocês veem que tem uma depressão aqui, né? Justamente nessa depressão aqui, chamada de impressão trigeminal, que se aloja, né, o gânglio do nervo trigêmeo. E a partir desse gânglio, então, ele emite 3 ramos. O mandibular, que vem para cá, para o forame oval, o maxilar, que vem para cá, para o forame redondo, e o oftálmico, que vem, se ramifica e penetra aqui na fissura orbital superior. Então é tranquilo, dá para entender legal isso daí, tá? Muito bem, vamos agora para a fossa craniana posterior, tá? A fossa craniana posterior, ela é a maior das 3, né? Dá para a gente observar que ela é a maior das 3 e ela é a mais inferior também, formada principalmente pelos ossos temporais, pelo occipital e por porções menores aqui do osso esfenoide e dos ossos parietais, tá? Então ela é formada pelo temporal, principalmente aqui pelo occipital, e pequenas partes do esfenoide, né? Então temporal aqui, a parte petrosa, né? A margem posterior da parte petrosa também ajuda, também está presente na fossa craniana posterior, uma parte do osso esfenoide, tá? E depois uma parte do osso parietal também, tá? Muito bem. Então ela é formada pelo temporal, occipital, né? Ela aloja, e o que ela aloja, né? A ponte, o bulbo, que fazem parte aí do tronco cerebral, e o cerebelo. Então vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é a fossa cerebelar direita, fossa cerebelar esquerda. Tá? Aloja o que aqui? O cerebelo. Aqui o tronco cerebelar, né, do cérebro, que é a ponte, o bulbo, depois vocês vão estudar em neuroanatomia, e aloja aqui o cerebelo, por isso que essas escavações, essas fossas aqui são chamadas de fossa cerebelar, tá? O que chama mais atenção aqui é o forame magno, né? O forame magno ele dá passagem para as meninges, dá passagem aí pela artérias vertebrais, artéria espinhal, né? Dá passagem ao bulbo, ao início aí da medula espinhal, algumas raízes espinhais, né, do nervo acessório, que é o 12, tá? Então passa muita coisa aí pelo forame magno. Então, nós temos aqui que tem o dorso da sela, e unindo-se aí ao dorso da sela, encontra uma depressão aqui rasa, chamada de clivo, tá? Aí tem o forame magno, né? E lateralmente aqui por baixo aqui, né? Nós vemos aqui, ó, nessa região, o canal do nervo hipoglosso, tá? Esse canal do nervo hipoglosso a gente consegue ver melhor. Consegue ver melhor no crânio, mas se vocês, né, forçarem um pouquinho aí, né, dá pra gente ver aqui o clivo, aí ele se continua aqui no forame magno, e ao lado do forame magno aqui nós vamos ter aqui o canal do nervo hipoglosso, tá? Que é aí o 12º par de nervo craniano, tá? O nervo facial, ele penetra lá no forame, ele emerge do crânio através do forame estilomastoide, tá? Mas ele corre aqui por dentro também da parte petrosa do osso temporal, tá? Então nós temos aqui
o meato acústico interno. Então, o nervo facial, ele penetra aqui no meato acústico ou poro acústico interno. Tá? Então, nós temos aqui o dorso da cela, o clivo e o canal do hipoglosso. Na margem posterior da parte petrosa do osso temporal, nós temos o poro ou meato acústico interno. Nesse meato acústico interno, penetra aqui, né, para depois exteriorizar do crânio, o nervo facial, que é o 7, e o vestíbulo coclear, que é o 8, tá? Que é o 8º par de nervo craniano. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui, né? O 1, que é o olfatório, que passa aqui pela lâmina cribriforme, tá? Depois nós temos aqui o 2, que é o nervo óptico, que passa pelo canal óptico. O 3, que é o óculo motor. O 4, que é o troclear. E o 5, que é o V1, que é o oftálmico. E o 6, que é o abducente, passa aqui pela fissura orbital superior. Ainda o 5, o V2, né? O 5-2, que é o maxilar, passa aqui pelo forame redondo. O V3, né, que é o 5-3, que é o nervo mandibular, passa pelo forame oval. O 6 a gente já viu, né, que é o abducente, que passa aqui na fissura orbital superior. E o 7? O 7 e o 8 penetra aqui no poro acústico interno, que é o 7, que é o facial, e o 8, que é o vestíbulo coclear. Tá? Depois, nós temos logo atrás do poro acústico interno, nós temos um forame, que é o forame jugular. Então, quando a gente olha o forame jugular pela vista interna do crânio, ele é maior, dá para visualizar melhor, tá? Mas aqui pela vista interna nós conseguimos ver também o forame jugular, né? O forame jugular ele é fácil da gente achar pela vista interna, porque ele é uma continuação desses seios venosos aqui, né? Então aqui se alojam seios venosos, tá? Então aqui o seio sigmoide, né? O seio transverso e aqui o seio sagital superior. Então o sangue, né? Ele forma seios, né? Espera aí que eu já arrumo aqui. Então nós temos seios venosos no interior do crânio que se alojam aqui, o seio sagital superior, depois o seio transverso, seio venoso transverso, então o sangue corre para cá, e depois aqui, né, o seio sigmoide, e aí ele desemboca onde? Nesse forame que é o forame jugular, justamente para trazer o sangue, né, venoso aí da cabeça, levar para o coração e depois do coração para o pulmão para ser oxigenado, tá? Então o sangue ele vai se acumulando em seios, principalmente no seio sagital superior, depois escorre para o seio transverso, depois para o seio sigmoide e desemboca esse sangue venoso então lá no forame jugular. Então o que passa pelo forame jugular? Além da veia jugular, vai passar também aí o nosso par de nervo craniano 9, porque a gente parou no 8 aqui, né? Que é o vestíbulo coclear, tá? Aqui no poro acústico interno. Então o 9, que é o glossofaríngeo, vai passar aqui pelo forame jugular. O 10, que é o nervo vago, também vai passar aqui pelo forame jugular. E o 11, que é o acessório, também vai passar aqui pelo forame jugular, tá? E vai ficar faltando só o 12, que é o hipoglosso, que vai passar aqui pelo canal do hipoglosso. Então, com isso, a gente fecha aí os 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, vou recapitular rapidamente aqui. Par de nervo craniano número 1, olfatório, passa pela lâmina cribriforme do osso etimoide. Par de nervo craniano número 2, óptico, passa pelo canal óptico. Par de nervo craniano número 3, que é o óculo motor,
passa pela fissura orbital superior. O 4, que é o troclear, também pela fissura orbital superior. O V1, ou o primeiro ramo do trigêmeo, que é o oftálmico, também passa pela fissura orbital superior. E o 6, que é o abducente, também passa pela fissura orbital superior. O segundo ramo do quinto par de nervo craniano, maxilar, passa pelo forame redondo. O terceiro ramo do quinto par de nervo craniano, do trigêmeo, então o nervo mandibular, passa pelo forame oval. Tá? O 7, que é o facial, e o 8, que é o vestíbulo coclear, passa aqui pelo poro meatoacústico interno. O 9, o 10 e o 11, o 9 glossofaríngeo, o 10 o vago e o 11 o acessório, passam aqui pelo forame jugular. E o 12º, que é o hipoglosso, passa por aqui pelo canal do hipoglosso. Então com isso a gente fecha aí os 12 pares de nervos cranianos, tá? Muito bem. Então posteriormente eu já falei para vocês aí a fossa cerebelar, né? Separada de cada lado por uma crista, que é a crista occipital interna, que termina nessa porção aqui que é chamada de protuberância occipital interna. Tá? Então é nesta saliência aqui o ponto de encontro aí de sulcos de seios venosos da dura mata. Termina aqui o sulco do seio sagital superior e se inicia de cada lado da protuberância occipital interna o sulco do seio transverso, que continua lateralmente com o seio sigmoide até o forame jugular. Muito bem, então é isso, pessoal. Então vocês vejam que não é tão difícil. Estudem aí essa vista interna do crânio a partir das fossas, né? Fossa anterior, ver tudo que tem na fossa anterior, fossa média, que é a que tem mais coisas, né? E depois a fossa posterior, tá? Então fossa anterior, frontal, asa menor do esfenoide, crista etimoidal, que é uma continuação da lâmina perpendicular do osso etimoide, lâmina cribiforme, onde penetra o nervo olfatório, primeiro par de nervo craniano, sulco pré-quiasmático, canal óptico, onde penetra o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico. Fossa média, cela turca, tubérculo da cela, dorso da cela, fossa hipofisial, processo clinoide anterior, processo clinoide posterior, abaixo do processo clinoide anterior, fissura orbital superior, onde passa o terceiro par de nervo craniano, que é o óculo motor, o quarto, que é o troclear, o V1, que é o oftálmico, e o 6, que é o abducente. Depois forame redondo, onde passa o V2, que é o maxilar, forame oval, que passa o V3, que é o mandibular, forame espinhoso, que passa a artéria meningia média. Essa fossa cerebelar média, ela é formada pela asa maior do esfenoide e pela parte escamosa e margem anterior da parte petrosa do osso temporal. O seu limite posterior é a margem superior da parte petrosa do osso temporal, juntamente com o dorso da cela. Nós vemos aqui o forame lacerado e na margem anterior da parte petrosa um canal carótico, onde passa a artéria carótida interna. Na fossa posterior, nós vamos ter aqui o osso occipital, o osso temporal, o osso esfenoide e pequenas porções do osso parietal. Dorso da cela, clivo, canal do nervo hipoglosso, que é o 12º, margem posterior aí da parte petrosa do osso temporal com o meato acústico ou poro acústico interno, onde penetra o 7 e o 8, que é o facial e o vestíbulo coclear. Logo atrás o forame jugular, terminação do
seio sigmoide, que é uma continuação do seio transverso, que é uma continuação do seio sagital superior, e pelo forame jugular passa o 9, o 10 e o 11, par de nervo craniano, que é o glossofaringe, o vago e o acessório, respectivamente. Aqui a fossa cerebelar, crista occipital interna, protuberância occipital interna. Ok. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Um abraço.